Ontem começaram a me mandar umas mensagens lá no meu Instagram perguntando se eu estava sabendo do caso da atriz chinesa que havia abandonado os próprios filhos nos Estados Unidos. Eu não sabia, fui procurar atrás e eu achei que isso era uma trollagem ou uma mal interpretação de alguma coisa, mas eu fui a fundo e fui descobrindo aqui na internet aqui da China para saber que história é essa. E quando eu fui lendo, eu já fui começando ali a preparar as pregas, reunindo tudo de novo as pregas no meu cu, porque eu ia saber que o cu ia cair da bunda quando eu terminasse de ler toda e entendesse toda essa história. E de fato, perdi as pregas no meu cu de novo, com tanta barbaridade que teve nesse caso. Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Edvan Fleury, também conhecido como embaixador da China e como por muitos como o menino que faz cosplay de Monja Coin no YouTube. Eu mesmo, Edvan Fleury. Prazer, sejam bem-vindos aqui no meu canal e já chega dando aquele like e deixando aquele comentário que é para aumentar aqui o engajamento, o biscoito aqui do canal. No dia 18 explodiu aí uma bomba de um caso que já vinha rolando há algum tempo na imprensa da China, porém o desfecho desse caso, que não foi um desfecho, a reviravolta desse caso deixou as pessoas realmente aí, quem tinha suas pregas já perdeu suas pregas inteiras, porque é inacreditável e você imaginar como uma mãe pode abandonar seus filhos assim, não só a mãe, a avó, todo mundo envolvido nesse processo todo. Basicamente queria devolver as crianças. Parece que a mãe comprou essas crianças, encomendou ali no AliExpress, não gostou e queria devolver. Foi basicamente essa a história. A atriz Chan Xuan, de 29 anos, ela começou a ficar muito famosa aqui na China através da participação dela em programas de reality show, de variedade e de personagens marcantes em novelas e dramas da China que fizeram bastante sucesso, que vem fazendo bastante sucesso aqui no país onde eu moro. Durante essa rápida ascensão dela à fama, ela acabou partindo de um relacionamento profissional para um relacionamento mais pessoal com o agente dela na época, e eles acabaram aí fazendo uma relação muito bem bolada, acabou surgindo aí um namoro e eles acabaram montando aí além de uma relação profissional e uma relação afetiva, acabaram aí criando uma empresa junto e tiveram vários links jurídicos envolvendo os dois. O então namorado dela na época era o Chan Han, ele já tinha uma empresa juntos, ele além de administrar a carreira dela, também tinha participação em todos os projetos empresariais que a atriz estava envolvida. Porém, alguns anos atrás, a partir de 2018, ela acabou tendo a imagem dela associado a vários golpes que supostamente o namorado dela na época, o Chan Han, havia usado o nome dela, havia usado a empresa que eles tinham criado juntos para aplicar aí pequenos golpes e roubar dinheiro de vários contratantes que eles tinham na agenda de clientes da empresa dele. Isso obviamente não pegou nada bem, e como uma forma de colocar panos quentes para tentar esquecer essa história, eles em determinado momento da vida deles, em 2018, viajaram para os Estados Unidos e ali ficaram um tempo para dar ali um alívio, para ver se a história sumia da boca do povo, se as pessoas paravam de comentar isso. É claro que eles não tiveram um momento de paz, e como a Chan Xuan, ela sempre foi uma atriz muito querida, tinha uma fanbase, a crítica maior, o hate maior sempre foi pro namorado dela da época, porque ele sempre ficou como o vilão da história. Enquanto eles estavam morando ali nos Estados Unidos, eles decidiram, bateu ali na cabeça deles, que eles queriam ali formar a família deles, eles queriam ter um filho. Então eles começaram a ter a ideia de ter os filhos através da barriga de aluguel, porque lá nos Estados Unidos esse tipo de procedimento, em contratar uma mulher para ser a barriga de aluguel, é um procedimento totalmente legal e apoiado pelo governo. Então eles deram esse passo importante para a relação deles, e lembrando que lá nos Estados Unidos eles não eram apenas namorados, eles eram de fato casados no papel e tal, e eu vou comentar sobre isso daqui a pouco. Fabrício, coloca aí na tela para as pessoas verem a imagem desses dois monstros, dessas duas pessoas horrorosas, horríveis, pode colocar aí para que a gente possa conhecer melhor os nossos personagens dessa história. Aqui na China, esse negócio de relacionamento em que você é namorado e tem ali uma vida praticamente de pessoa casada, fazendo todas essas saliências, tendo empresa no nome, essa coisa
é uma fórmula para não dar certo. E, inclusive, aqui na China as pessoas praticamente têm uma data de validade para ter filho. Isso é muito válido para as mulheres. A partir dos 25 anos, as mulheres já são consideradas velhas para ter filho. E no caso, essa atriz e também o namorado dela já tinham mais de 25 anos. Ela na época tinha 28, 29 anos, e ele também tinha ali a mesma faixa etária, ele é um ano mais velho que ela. Aí eles contrataram a barriga de aluguel lá nos Estados Unidos após o casamento deles, e a gravidez iniciou-se, as duas barrigas de aluguel. Porém, com 6/7 meses de gravidez, o inesperado aconteceu. Inesperado entre aspas, porque ela já havia ali se manifestado um pouco desgostosa da relação que ela tinha com o ex-namorado dela, que era atual naquela época, e já dava aí indícios de que essa relação não ia dar bem, não ia dar ruim em algum momento, em algum ponto da vida. E quando a gravidez estava em um bebê, uma mãe estava com 6 meses de gravidez e uma outra estava com 7 meses, ela decidiu, a família deles, tanto dela quanto dele, decidiu que eles não queriam mais as crianças porque eles iam terminar o relacionamento deles, o casamento lá nos Estados Unidos, porque para a China ninguém estava sabendo dessa história, havia apenas especulações de que eles haviam casado nos Estados Unidos e que eles iam montar ali uma família, mas eram apenas rumores, nada muito certo. E quando a relação já era certa deles, que não ia dar pra frente, que realmente não tinha como se sustentar, e eles iam de fato se separar, as duas famílias, tanto a família dela quanto a família dele, se reuniram ali para trocar mensagens, trocar ideias para saber como é que eles iam enfrentar essa situação, porque a gravidez já havia começado e naquele momento eles não podiam mais abortar. Lembrando que esse tipo de procedimento de aborto aqui na China, ele é legalizado, porém, a prática de barriga de aluguel, não. Isso é proibido aqui na China, inclusive dá muita polêmica, que teve aí vários escândalos, várias histórias de que mulheres em situação de risco, situações financeiramente vulneráveis, estavam sendo exploradas para poder dar à luz e poder, com isso, fazer dinheiro dando à luz, sendo uma fábrica de fazer filho. Eu vou pedir para o Fabrício agora mostrar um trechinho do áudio em que mostra essa conversa que eles estavam tendo com os seus pais, né, os dois com os seus pais, sobre qual seria o futuro das crianças que iam nascer, que estavam aí já para vir ao mundo. Como eu sei que muita gente que me segue não entende mandarim, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo a transcrição em inglês para que você possa entender, e eu já deixo aqui o alerta. É uma conversa toda muito revoltante, porque eles realmente pensam na possibilidade sugerem várias vezes na possibilidade das duas barrigas de aluguéis fazerem ali um aborto, sendo que as crianças já uma tem 6 meses de vida e a outra já tem 7. É uma coisa inadmissível. E durante esses 2 áudios que foram vazados, entre aspas, a gente vê que o clima ali nessa discussão foi tensa, porque um lado não queria ter as crianças de jeito nenhum e o outro lado também não queria, porém não aceitava o fato de que as crianças iam ficar ali desamparadas, iam ficar sem um rumo, porque essas crianças iam nascer e precisaria ser feito alguma coisa para deixar essas crianças amparadas. E a solução que ambos os lados sugeriram é que após o nascimento dessas duas crianças, elas seriam encaminhadas para a adoção. Que absurdo, gente. E uma das partes que me deixou mais revoltado mesmo nessa história, foi a parte em que a mãe da atriz fala que ela espera que eles nunca possam ver essas duas crianças que vão nascer, porque de fato foi um erro de planejamento dos dois e basicamente eles estão ali negociando como se fossem mercadorias que eles compraram no AliExpress e eles não gostaram e queriam devolver. Só que até o momento em que aconteceu essa conversa pelo grupo do chat deles, ninguém na China ainda estava sabendo
do que estava acontecendo, até porque não era interessante para eles expor essa situação, porque ele já estava ali vivendo toda uma polêmica e sofrendo hates da internet, porque eles queriam uma resposta, porque eles queriam saber se realmente eles tinham, especialmente o namorado da Shan Xuan, saber se realmente ele tinha ali roubado e usado o nome da atriz de forma ilegal. O tempo passou, as crianças nasceram, e a atriz acabou, de fato, se separando deles. Ela voltou para a China, viveu a vida dela normalmente, até o dia 18 de janeiro de 2021, que foi quando a bomba, a merda, foi jogada no ventilador. Quem jogou no ventilador? O pai das crianças. Ele já não aguentava mais toda a pressão e todo o ódio que ele estava recebendo pela internet, porque sim, as pessoas ainda queriam uma resposta para saber o que fim tinha dado isso e por que ele supostamente tinha prejudicado a vida da atriz, e agora ele tinha fugido para os Estados Unidos, ele estava tentando levar uma vida normal ali nos Estados Unidos, sendo que as pessoas não faziam ideia do pesadelo que ele estava vivendo no dia a dia dele. Ele então publicou um textão no muro de lamentações dele, nas redes sociais aqui da China, falando que ele estava sendo acusado injustamente por coisas que ele jamais havia feito, que foi tipo tudo um mal entendido, e que ele tinha problemas muito maiores do que apenas essas suspeitas de fraude e suspeitas de desvio de dinheiro usando a empresa que ele tinha na época com a namorada / mulher dele. Só que quando ele postou esse textão em mandarim aqui na China, e também colocou uma foto dele com duas crianças, segurando duas crianças, né? Dizendo que agora ele tinha um problema na mão dele, que ele era responsável por 2 vidas, então ele tinha que estar com saúde e com consciência, porque naquele momento ele tinha 2 vidas que dependiam dele. Como ele não é uma pessoa famosa, uma pessoa da mídia, quem acompanhou essa postagem nas redes sociais dele foram apenas pessoas próximas a eles e pessoas que realmente ainda acompanhavam e shippavam o casal desde aquela época, desde 2019, quando eles terminaram um relacionamento. E as pessoas ficaram ali atentos, porque, nossa, como é que ele foge para os Estados Unidos e aparece ali um ano depois com 2 crianças? Quem são essas 2 crianças? Da onde elas vieram? Como elas brotaram ali? Então, amigos próximos dele, do Chan, mandaram uma mensagem perguntando ali nos próprios comentários, perguntando se essas 2 crianças eram realmente, de fato, filhos dele. E ele respondeu, sim, são meus filhos. E o que eram suspeitas acabou se confirmando, os rumores de que a atriz tinha tido 2 filhos nos Estados Unidos, acabou se confirmando, e o que deixou as pessoas assim mais pasmem é que ela nunca apareceu grávida, nunca mostrou ali a barrigona. E isso, eu tenho uma explicação para isso que acontece, que aqui na China, essa questão da mulher ela ficar grávida e não ser casada, de fato, é bastante complicado. E também tem um outro complicador nessa situação toda, é que ela é uma atriz, uma pessoa que trabalha com entretenimento, que trabalha com a imagem dela. Então, se ela ficar grávida, isso já limita demais a carreira dela para os trabalhos que ela possa ser chamada para participar, ainda mais nem sendo casada, sendo apenas uma mulher teoricamente solteira, ou então namorando. Aí vamos voltar aos vazamentos. Lembra aquela conversa de áudio que eu falei que foi vazado? Alguns veículos de comunicação, de imprensa aqui da China foram atrás dessa história para saberem mais da onde que essas crianças surgiram, como é que era a história dessas crianças, e foi aí que esse áudio foi vazado. Não só apenas esse áudio, mas também como a certidão de nascimento das 2 crianças. Uma menina, nasceu em dezembro de 2019 e um mês depois nasceu um rapaz, um menininho, em 18 de janeiro de 2020. Tem ali apenas algumas semanas de diferença de um bebê para o outro. Como na certidão dos Estados Unidos mostravam que esses bebês, cada um tinha nascido em um estado diferente, mostravam claramente que eram de 2 mães distintas e que os documentos usados para registrarem essas crianças
estavam no nome dos dois, tanto da atriz quanto do moço que era namorado dela naquela época. E os documentos que vazou na imprensa, mais uma vez não foi vazado, eu acredito seriamente que quem tenha jogado toda essa merda no ventilador tenha sido ele junto com a família dele, porque eles queriam de fato ficar com as crianças. Eles não deram as crianças para adoção, como foi sugerido ali no áudio. E é claro que a situação ainda ficou muito mais complicada com a divulgação desse áudio, porque não era ali um diz que me disse, era a voz própria dos avós e do casal ali discutindo, ela falando que ela estava extremamente abalada com o que tinha acontecido, que realmente ela não sabia o que fazer, e os pais ali, os avós discutindo, tratando as crianças como se fossem apenas dois produtos defeituosos e que eles poderiam devolver a qualquer minuto. Inclusive, em vários momentos desse áudio, eles fazem comparação, porque aqui na China a gente poderia abortar, mas nos Estados Unidos não é bem assim que funciona a história. Então vamos ali chegar em um comum acordo de que quando essas crianças nascerem, elas vão ser encaminhadas diretamente para adoção. Só que não foi isso que aconteceu, porque a gente viu que ele acabou ficando com as crianças e arcando aí com toda essa despesa, todo esse custo, essa obrigação de criar aí 2 filhos sozinhos. Apesar da imprensa chinesa dizer que esses documentos que foram vazados por familiares e por amigos próximos a ele, eu realmente, de fato, não acredito que tenha sido vazado por amigos e familiares. Tenha sido vazado tudo pela família dele, porque acontece que o visto dele lá nos Estados Unidos, ele não é americano, ele é um chinês, então ele depende de um visto para permanecer nos Estados Unidos. Esse visto já está expirando e ele precisa voltar para a China para voltar para a vida dele, para fazer dinheiro, para trabalhar, para poder cuidar dos filhos dele. Só que ele não pode voltar para a China com os filhos, porque para ele voltar com os filhos, a mãe, a atriz, a Chan Xuan, ela precisa reconhecer a maternidade, porque a partir do momento que ela reconhece a maternidade, ela consegue dar o passaporte, dar a certidão de registro para que as crianças possam ser registradas na China e possam vir junto com o pai e morar aqui. Se isso não acontecer, as crianças são obrigadas a ficarem nos Estados Unidos e, eventualmente, elas vão ser encaminhadas para a adoção. Edvan, por que elas não voltam para as mães de aluguel? Gente, infelizmente, essas mães de aluguel não fazem ideia dessa polêmica que as crianças que elas deram à luz estão envolvidas. Porque depois que elas entregam o bebê para a empresa que gerenciou todo esse esquema aí da barriga de aluguel, elas perdem o contato com o bebê, porque ali foi apenas ali uma transação. Então elas não fazem noção de que o bebê que elas deram à luz vão provavelmente crescer em um orfanato e terem vidas marcadas para o resto da vida delas. Imagina uma criança sabendo que a própria mãe, os próprios avós rejeitaram elas. No fundo, quem menos tem culpa nessa história toda são essas 2 crianças que não pediram para nascer, não pediram para estar envolto nessa polêmica, e elas só esperavam que fossem tratadas como qualquer criança, num lar, com amor, com pessoas que pudessem respeitar, pudessem dar as coisas básicas que uma criança deveria ter, que aparentemente elas provavelmente nunca vão receber. Infelizmente, para essa moça, eu espero que o cancelamento para essa moça ela ainda é pouco. Ela tem que dar um reboot na vida dela, nascer de novo, porque a gente vê pela fala da própria mãe dela que isso essa coisa ruim é de criação, porque a mãe dela já falou que ela não quer nunca ver essas crianças. Então, não é uma coisa de criação, não é uma coisa de uma situação do momento, é uma coisa de valores mesmo, falta de caráter, falta de humanidade nessa moça e dessa família. Incrível. É muito difícil encontrar pessoas que estão tentando passar a mão na cabeça dessa jamanta, dessa monstra, porque uma pessoa que faz uma coisa dessa não é humano, não é gente, eu acho que nem bicho faz isso, sabe? A gente não pode fazer isso nem com bicho. Quando você adota um pet, um cachorro, um gato, uma coisa da rua, sei lá, você não pode fazer isso, ainda mais e fazer isso com o seu próprio filho, que você planejou, você doou parte ali do seu DNA para que isso acontecesse. Isso é de uma falta de uma humanidade incrível.
que a gente não consegue nem imaginar que isso possa existir, ainda mais tão contraditório, vendo de uma atriz que teve aí vários papéis de moça empoderadora, de moça que era certinha, de moça boazinha, e no fundo, na vida real, ela é uma tremenda de uma vaca FDP. E isso tudo tá virando uma bola de neve, porque essa semana mesmo, a Prada havia anunciado o começo da campanha dela 2021 para a China, e a Prada, assim como várias outras empresas que trabalham com entretenimento, trabalham com vestimento, com estética, com moda, enfim, essas coisas aí, eles têm aqui na China valores muito fortes e que eles procuram vincular modelos e atores, pessoas da mídia que tenham essa forte presença de valores familiar tradicional, ou seja, que tenham filhos, tenham uma vida estável, sejam pessoas que possam inspirar, tem toda essa questão desse marketing por trás. E a Prada havia anunciado para 2021 essa atriz como a principal embaixadora da marca dela, para esse ano. E é claro que a Prada ela não esperou muito tempo para se pronunciar e disse que tchau, querida, um beijo para você, mas a gente não quer a gente associado a você, porque você realmente é uma pessoa muito FDP. É claro que eles não falam desse jeito, mas eles deram ali uma puxada de orelha nela e falam que não compactuam com o que ela fez, não compactuam com os valores dela. Aqui eu vou deixar um parêntese, opinião minha pessoal, de que não importa se ela teve um relacionamento tóxico, se ela traiu ou se ela foi traída, se o negócio desandou, não importa. Porque a partir do momento em que você se propõe a trazer um ser pro mundo, você é responsável por aquele ser pro resto da sua vida. Não importa se você fez com seu namorado, você fez com seu amigo, você fez com seu ficante, enfim, você é responsável pro resto da vida por esse ser. E se não deu certo, a culpa não é das crianças que vão nascer, é sua. Então, esse absurdo de discutir se as crianças deveriam ser abortadas ou não, já está errado por aí, porque a preocupação não deveria ser essa, se as crianças iam nascer ou não, e sim com quem ia ficar a guarda. Em nenhum momento dessa discussão, desse áudio, por isso que é tão revoltante, as famílias se preocuparam em saber com quem ia dividir a guarda, como é que ia ficar a questão da criação dessas crianças. Elas queriam saber como eles iam se livrar das crianças, e que isso é uma coisa inaceitável, inadmissível, independente de qualquer cultura. Isso não é uma questão cultural, isso é uma questão de humanidade. E pessoas que fazem isso, gente, sinceramente, são um bando de sem vergonha, que a vida com certeza vai dar uma grande lição de vida nessa moça e também nos avós envolvidos, né, na família dela, porque apesar do pai ter compactuado no início com essa ideia de que eles iam encaminhar as crianças para adoção, isso demonstra que agora o pai está pelo menos tentando consertar um erro que não deveria ser um erro, deveria ser uma coisa normal. Tantas famílias, tantas mulheres e homens que têm filhos e que no final das contas o relacionamento não dá certo, mas a vida continua, eles continuam com os filhos. O filho é para sempre, filho, pai, mãe, é para sempre, não é uma coisa que nem namorado, que marido, amigo, que hoje você tem, amanhã você não tem. Não, é para sempre, é família, você vai levar pro resto da sua vida. Ó, gravem bem que essa aqui é a foto da bandida, Gente, isso é uma pessoa aqui, isso é uma psicopata, uma pessoa que faz uma coisa dessa. Vou pegar a fotinha dessa psicopata, vou dobrar. Devo ter empatia? Hoje não, Faro. Nesse caso não tem como ter empatia. Vamos deixar para ter empatia para quem realmente merece. A gente tem que ter empatia com as crianças, mas não com esses vagabundos aqui não, gente. Vou pegar aqui, ó, a dona Ana Tereza. Ana Tereza, vou enfiar isso aqui, ó, no rabo de dona Ana Tereza, porque é onde ela merece ficar. Ih, Ana Tereza, já enfiaram uma coisa em você aqui, né? Dona Tereza está muito brasileira, já tô enfiando coisas em você. Não siga essa mania. Então vou enfiar aqui no rabo de dona Ana Tereza, porque é onde ela deve ficar. Que eu tô aqui revoltadíssimo com
essa história dessa mulher safada. Essa história com certeza vai ter muito desenrolar, muitos capítulos, muitas reviravoltas, e se surgir alguma coisa assim realmente que seja relevante para essa história, talvez eu volte de novo para atualizar esse caso. E o que aconteceu de mais relevante é que algumas horas atrás ela emitiu uma nota de esclarecimento se pronunciando sobre isso, que após ela ter perdido a Prada e a Prada ter recebido mais de 5.000 comentários negativos sobre ela, pedindo a cabeça dela para que ela não seja mais patrocinada por nenhum tipo de marca, ela veio a público colocar ali um esclarecimento. E, gente, o esclarecimento dela não tem nada a ver com nada. Eu não vou nem aqui ler, vou deixar tudo aqui na descrição para que você leia. Em mandarim, o que ela publicou não faz sentido algum. Tanto que a imprensa acabou... Foi um prato cheio para a imprensa, porque quando eles leram aquilo que estava escrito em mandarim, nem eles entenderam o que estava escrito, porque não fazia sentido. Então, teve um desses veículos que estão aí acompanhando esse caso, eles tiveram a ideia de pegar esse texto e traduzir para o inglês, porque eles acreditavam que esse texto tinha sido feito ali pelos advogados dela, nos Estados Unidos. Eles escreveram ali muito porcamente em mandarim, e usaram o Google Tradutor para passar do inglês para o mandarim. E bingo, quando eles fizeram isso, a carta dela fez algum sentido, porém não faz muito sentido o que ela escreveu. É difícil até de entender o que está escrito em inglês, mas ela basicamente fala que isso que está acontecendo na vida dela é um problema pessoal e que ela não gostaria de trazer isso a público, à tona desse jeito. E ela inclusive até menciona essa questão do corona que está tendo no mundo, distanciamento social, o que não tem nada a ver, gente. O que as pessoas querem saber, o que as pessoas querem que você fale, é peça desculpa e você assuma essa cagada master que você fez na sua vida, de que você voltou para a China e abandonou os seus filhos. Não importa se não saiu da sua pé xereca, são seus filhos do mesmo jeito. A partir do momento se fossem adotados, se fossem de aluguel, enfim, é tudo filho, o amor é tudo igual, gente. Por isso que eu tô falando que, por mais que essa moça seja cancelada, ela caia da mídia, que é o que provavelmente vai acontecer, porque isso a China não perdoa esse tipo de comportamento. Isso é um comportamento que acaba com qualquer profissional da área de entretenimento. Ela provavelmente vai sofrer essa represária por parte das empresas, estúdios, enfim. Ninguém vai querer se envolver com ela, ninguém vai querer a imagem dela atrelada ao produto, atrelada à novela, enfim. E o que é pior, ela vai ficar com isso aqui, ó, na consciência dela pro resto da vida, por ela saber que ela rejeitou duas vidas inocentes que não tinham nada a ver com isso. E eu, sinceramente, eu não coloquei ele enfiado ali no fiofó de Maria Tereza, porque eu acho que ele tá tentando ali consertar o erro dele, e pelo menos ele tá tentando fazer alguma coisa para tentar reaver e impedir que essas crianças sejam adotadas. Porém, o relógio tá aí contando as horas e, infelizmente, se ele não conseguir a aprovação dessa atriz, da Chan Xuan, infelizmente essas crianças vão ser encaminhadas ali para um lar de adoção, porque não tem muito o que fazer. Então a gente espera que, pelo menos eu espero que no final das contas, a fada sensata passe na cabeça dessa mulher, dessa monstra, bate ali o sininho e que pelo menos ela pense duas vezes e pelo menos autorize que essas duas crianças tenham a nacionalidade chinesa e que elas possam vir junto com o pai morar na China. Isso é o mínimo que essa monstra, essa jamanta, pode fazer para pelo menos consertar o futuro dessas duas crianças, que não tem nada a ver com a falta de caráter dessa moça e da família dela. Enfim, é isso. Gente, muito obrigado para todo mundo que está apoiando, deixando seus comentários aqui pro canal. Se você quiser recomendar o meu canal para outras pessoas, eu vou ficar super agradecido, porque aí vai fazer com que a gente cresça nesse universo e se destaque aqui na plataforma, tá bom? Meu nome é Edvan Fleury e eu vou nessa. Um beijo para você e eu espero trazer um vídeo bom, um vídeo mais positivo nosso próximo encontro, tá bom? Tchau, tchau. Vou nessa. Tchau.